Olá, Amanda. Tudo bom? Tá tudo bem aí com o meu áudio, com a minha imagem? Já vamos testar com você, né? Tudo certinho aí? Já já a gente começa. Hoje vai ter uma participação especial da Lívia Tiso. A gente vai falar sobre POP, planejamento, organização e produtividade, tá ok? Não tá travando em nada. Graças a Deus, Deus é pai, né? Porque olha, essa internet tá de brincos com a minha cara. Como diz a Cris, né? Tá de brincos com a minha face. Já que a gente começa, já vai listando aí as dúvidas que podem aparecer, que já pode tirar com a Lívia, que ela é expert em pop, a rainha do pop. Então, já vamos começar nosso bate-papo para falar sobre planejamento, Deus, organização e cheguei. produtividade. Peraí, Deu peraí, que tempo? tô com problemas técnicos. Deu, peraí. Sem problema, sem problema. Pronto, pronto, meu tripé tava caindo aqui. E aí? Cheguei, ó, vim Tudo com o café na certo? mão, porque eu acabei de almoçar. Café? Lógico, né? Lógico, ó. O meu é água. Ninguém acredita mais agora quando eu falo que é só café. Não, Tá no não. comércio, né? E você acabou com a nossa reputação, porque todo mundo agora acha que tem coisas batizadas na caneca da gente, sabe? Acabou. A sua chefe viu aquele dia lá, já era, né? Já era. Agora acabou a reputação. Será que é a minha Bom, mas internet a que tá parando ou é gente a sua? pode ser a minha. Deixa eu mudar pro 4G, peraí. Será? Pessoal, verifiquem aí pra mim se eu que tô parando ou se é a Lívia, porque também pode ser Na eu. conferência do Zoom, eu caí umas 3 vezes ou mais. Mas a minha Pronto. internet também tá bem ruinzinha, tá de mal a pior aqui também, viu? Pois é, hoje tá complicado. Mas vamos lá Né? começar esse papo? Bora lá. Gente, para quem não conhece a Lívia, só dar uma introdução, depois ela vai falar certinho quem ela é, tá? Mas ela é a Uhum. rainha do pop. A rainha do pop porque ela Amei. trabalha com planejamento, organização e produtividade. Ela aplica tudo que ela dá dica sobre aumentar lá a performance dela com a organização, com a produtividade. Então são coisas que ela faz no dia a dia dela e que realmente funciona, né, Lívia? Eu acho que o fato de eu ter decidido trabalhar com isso oficialmente foi pelo fato das pessoas verem em mim alguém que experimentou muito disso e que conhece algumas ferramentas que podem ajudá-las também a conduzir os processos naturais dela de planejamento, organização e produtividade. Então, eu não gosto, eu não me sentiria confortável em ensinar uma coisa que eu não faço, né? Porque eu acho que eu não estou julgando ninguém, né? Mas assim, para você Uhum, ensinar, você tem que aprender. E aprender, exatamente. para aprender, e nessa jornada você está falando muito disso, você tem que praticar, você tem que botar em prática, né? Exatamente. Criar o hábito, né? Toda essa história que você está contando na jornada Be Smart é algo que super se aplica aí ao fato de eu estar sendo mentora pela experiência, né? Com relação a Sim, esse sim. assunto. Mas você já nasceu assim pop ou você se tornou pop? Gente, eu amo as analogias que a Andresa faz. Olha, eu sempre fui uma pessoa. Vamos falar o pé da letra? Eu sempre fui uma pessoa Uhum, popular, para te falar a verdade. entendi. Na minha escola, assim, eu sempre era uma das nerds das salas, né? Enfim, essas coisas sempre aconteceram comigo. E o fato de eu ser planejadora, organizada e produtiva foi algo que apareceu como uma necessidade que eu vi de mudar a forma como eu trabalhava. Não foi sempre assim, não. Então, apesar Entendi. de assim, quando eu era estudante, acho que
quando a gente é estudante, a gente passa quantos anos da vida estudando até terminar o ensino médio? Você já fez essas contas? É no Cara, mínimo o eu estudo quê? até hoje, então eu não sei. No mínimo 13, eu acho, né? Tipo, prézinho, mais Vamos lá. 9 mais Uns 3. 2, 7. Ih, minha filha, são uns 13 para 15 anos, dependendo, porque agora vai para mais, É, né? Que agora exato. aumentaram aí Se você não fizer faculdade, é no mínimo isso, né? Então, assim, é, durante a sua experiência estudantil, você tem uma chance muito grande de desenvolver uma ótima relação com seus estudos, porque são muitos anos estudando, né? E eu acho que cada um tem as suas técnicas e tal. Então, quando eu era estudante, até quando eu terminei a faculdade, eu tinha as minhas técnicas de estudo para lidar muito bem com aquilo. Mas quando você entra no mercado de trabalho, pouquíssimas coisas daquilo conseguem ser replicadas na realidade quando você está trabalhando ali no meio da empresa, dos processos e assim, algumas coisas você até carrega, né? Mas é outra dinâmica, é outra forma de trabalhar, de lidar com as informações. Então, eu passei por isso, assim, de sair do mundo acadêmico para o mundo corporativo e sentir o baque, né? Porque eu era uma pessoa acostumada a querer me aprofundar muito nos assuntos, e eu percebi quando eu cheguei no corporativo que não dava para eu me aprofundar em tudo, porque eu ia ficar maluca, eu não tinha tempo suficiente para fazer tudo aquilo. Então, não que eu também não que eu seja rasa em tudo, mas você tem que selecionar o que você vai se sim. aprofundar, porque simplesmente não há cérebro que aguente, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu passei por uns momentos assim de aperto no sentido de estar com excesso mesmo de trabalho acumulado, coisas atrasadas, eu estava meio perdida nos meus objetivos, e aí eu busquei ferramentas que me ajudassem a melhorar isso. Foi lá em Uhum. 2014, mais ou menos. E isso marcou, assim, uma época, eu já contei algumas vezes aqui nos meus conteúdos, isso marcou uma época de transição mesmo na minha vida, quando eu senti que eu consegui organizar a base e meio que sobrou braço, sobrou tempo para eu conseguir investir em outras coisas e me colocar disponível dentro da minha empresa para alcançar novos projetos e fazer coisas diferentes. Foi uma época que me aumentou muito a minha autoconfiança, porque eu vi que o Uhum. problema não era comigo, mas era com os métodos, com as ferramentas que eu não estava usando corretamente, eu não estava realmente, nem conhecia, né? Aí, a partir do momento que eu comecei a transformar isso, o jogo virou, assim, eu senti que foi um ponto de virada. E é bem bacana, né? Porque a gente vai aprendendo algumas coisas ao longo da nossa jornada que nem sempre serve pra gente, né? A gente tem que ir descobrindo o que funciona pra gente e como eu posso adaptar aquela ferramenta, né? Por exemplo, no meu caso, eu não gosto de agenda de papel. E eu Uhum, também não gosto de agenda nem digital. Para mim, a agenda é uma coisa assim, parece que eu tenho que ocupar todos os horários que são estabelecidos na agenda lá, porque ela é padronizada, né? Hoje é dia, sim. por exemplo, dia 10. No dia 10 eu tenho das 7 até as 17 horas comercial para poder trabalhar. Se eu não tiver nada, tudo aquilo lá preenchido, parece que eu não estou sendo produtiva. E, na verdade, produtividade não tem nada a ver com estar ocupado, né? É por entregar resultados que são Exato, esperados, né? Então, a exato. agenda, Isso é para mim, é um um. negócio assim que me parece que me põe uma pressão para estar ocupando todos aqueles espaços que tem na agenda. Para mim, não É, serve. existe uma forma mais inteligente assim de usar a agenda do que essa de ocupar todos os espaços. Você tem que Uhum. tirar esse mito da sua cabeça, né? Essa crença de que a agenda Exatamente. tem que estar toda preenchida, porque na verdade ela tem que trabalhar ao seu favor, não você a favor dela, né? Então, Exatamente. o que tem que estar em agenda, que é uma coisa que eu sempre falo, são os seus compromissos. Aquilo que tem data e tem hora. Para isso que serve um Uhum. calendário, uma agenda, né? O restante, que é aquilo que você tem que fazer, mas não necessariamente tem uma data e hora, o certo é você gerenciar isso em outro lugar, em outra ferramenta. Pode ser no papel, pode ser no caderno, pode ser numa lista, num aplicativo que você goste. Enfim, aí você escolhe. E o mais importante é que isso não esteja tudo na sua cabeça, porque se tiver tudo na sua cabeça, a chance de dar errado, de você se esquecer, de você se atrapalhar, de você se sentir bloqueada, é muito mais alta. Fora que gera um estresse, né? Porque eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. Você perde totalmente o foco Muito, das coisas, né? E muito também o estresse. ruim de ter essa mentalidade de preencher a agenda é que quando tem imprevisto, você não tem onde encaixar aquilo lá. Aí vira uma Sim, bola de neve e você perde tudo que você tinha planejado, não é verdade?
Exatamente, é isso. E quando você falou também dos métodos, de pensar o que que se aplica ou não à nossa realidade, Voltou. voltei. Era você ou era eu? Não sei também. Eu tô na Pausou dúvida. tudo aqui pra mim. Bom, mas eu tava falando sobre os métodos, né? Eu adoro Sim. estudar métodos de produtividade, métodos de planejamento e tal. E eu não aplico nenhum ao pé da letra. O que eu aplico é o meu, a minha forma de fazer. Porque quando eu comecei, o primeiro método que eu estudei de verdade, eu fiz até curso, foi o GTD, que é o Getting Things Done, né? Aham. E quando eu comecei, nossa, foi maravilhoso, assim, transformou minha vida. Eu realmente queria estudar todo o método e aplicar todo o método. Mas eu percebi que pouco tempo depois eu já estava muito desanimada, porque não era natural para mim alguns passos ali. Então, o que eu fiz foi absorver o que funcionava para mim, Exatamente. implementar e sustentar aquilo, o mínimo necessário para me manter organizada e mantendo o meu nível de produtividade num parâmetro que para mim era ok. E aí depois eu fui estudar o que é o Bullet Journal, que também é um método de organização e produtividade. Agora eu estou fazendo mais dois cursos de métodos distintos, assim, que um é da Ana Carolina, do Eu Organizado, e o outro é da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Todas elas têm um fundinho parecido, que é muito do Uhum. GTD também, porque as duas vieram de lá, mas A elas tratam Thaís, de. principalmente, né? Nossa, a Thaís é referência em GTD aqui no Brasil, né? Uhum. Desde 2006 ela fala sobre isso no blog dela. É, E foi, inclusive, foi o blog dela que me fez procurar mais sobre isso. Com ela que eu aprendi bastante coisa. E para mim ela é um ser espiritual maior, assim, é meio que minha mentora sua espiritual. Ela, guru. ela não sabe disso, ela não sabe disso, mas ela é minha guru. Ainda. Ainda, quem sabe daqui a pouco, né? É. E, enfim, eu acabei entrando no treinamento dela agora, mais como uma forma de conhecer o que ela disponibiliza como conteúdo pago, porque eu já consumi muito do conteúdo gratuito dela e eu sei que é muito bom. Aí vem aquele anseio, né? Nossa, se essa mulher é tão boa no gratuito, eu vou ter que pagar para ver o que mais que ela pode Que oferecer. ela pode E, entregar, exatamente. e tá sendo incrível. Ela é muito densa, ela se aprofunda muito, né? Enfim, tudo isso para falar que assim, eu não tenho uma. Não está escrito em pedra o meu método, sabe? O meu método é a forma Uhum. como eu faço. E aí o que eu ensino às pessoas é como eu passei por momentos que hoje podem ser problemáticos para elas e como eu superei esses momentos com o meu método. E aí eu estimulo que elas pensem em como funcionaria para o caso delas, né? Então, assim, eu não Uhum. passo uma apostila, ó, faça isso, isso e isso, esse é o seu checklist para hoje. O que eu faço é provocar um pensamento crítico na forma como as pessoas estão lidando com as atividades delas no dia a dia, para que elas identifiquem os pontos de melhoria. E a gente vai avançando juntas através do PDCA, né? Então a gente Sim. planeja, a gente faz, a gente controla o resultado e aí a gente age num ajuste que seja necessário. Então, a gente já está aí na sexta semana, completamos a sexta semana, só faltam mais 3 encontros para a gente fechar esse meu primeiro programa. E as meninas estão todas com resultados incríveis. Numa primeira semana, assim, eu até tentei nivelar o conteúdo meio que como uma base do que eu queria que elas entendessem, dos Uhum. conceitos, dos motivos pelos quais a gente estava falando daquilo. E depois eu deixei muito livre no sentido delas me trazerem qual eram os problemas que elas precisavam resolver, sabe? E está sendo bem Uhum. legal. E agora a gente chegou numa fase de que elas já implementaram tantos hábitos bacanas que a gente está podendo olhar por um horizonte mais alto. Então, tá, eu já gerenciei aqui o meu dia a dia, as informações estão controladas, a minha agenda está dominada. Então, vamos olhar um pouquinho mais alto, pensar em planejamento de vida, pensar em planejamento de médio prazo, o que, que pode entrar agora, porque é engraçado como a visão das pessoas como potenciais, assim, qual é o meu potencial como Lívia hoje, né? Qual é o potencial das pessoas que estão comigo hoje?
a visão que elas têm desse potencial hoje é muito diferente da visão que elas tinham quando a gente começou. Depois de 6 semanas, elas perceberam que elas podem fazer muito mais do que elas achavam que podiam fazer lá 6 semanas atrás. Então, essa Uhum. transformação é importante a gente olhar agora, então, para como a gente pode rever os planos do futuro, porque no começo eu até falei para elas, olha, acho que é bom vocês terem metas, traçarem aí, fazerem seus mapas dos sonhos e tal, mas agora eu trouxe de novo nessa última semana uma revisão disso. Olha de novo para os seus planos, porque eu tenho certeza que você está acreditando muito mais no seu potencial. Você vai ver que vai caber coisas diferentes ou vai caber mais coisas ali dentro daquele plano. Porque E só para. Pode pode, continuar. né, eu ia só falar que Pode concluir. essa ferramenta do planejamento, da produtividade, da organização é justamente isso, né? Para te dar o apoio para você evoluir do seu ponto A para o seu ponto B. E só complementando, quando a Lívia fala do PDCA, a gente que é da engenharia sempre usa aí para poder fazer a melhoria contínua. E a melhoria ela só é contínua quando a gente tem um PDCA bem robusto, que faça que é nosso patamar atual, né? Que a gente hoje é o meu estado A, eu quero chegar no meu B. Eu só vou conseguir chegar no B e estabilizar depois de ter passado por todo um processo bem robusto, bem sólido, para eu firmar no B, daí meu B virar meu novo patamar para eu chegar no C. Senão eu não consigo escalar. Se você não conseguir ter uma base sólida do patamar seu anterior, você não consegue caminhar e ter sucesso no próximo patamar, porque sua base não tá forte o suficiente, né, Lívia? Você não consegue manter aquilo lá de forma satisfatória, né? É exatamente isso. E assim, a mesma analogia tem que ser feita para, por exemplo, tarefas ou projetos complexos, né? Porque as pessoas às vezes querem chegar naquele resultado final, que às vezes é um negócio inatingível, né, na nossa cabeça, sem passar pelo passo a passo, que pode ser uma coisa muito mais simples de se fazer do Uhum. que, né, efetivamente fazer um negócio muito grande. O exercício de decomposição das coisas é algo que funciona muito para quem não consegue ter foco, não consegue saber quais são as prioridades, fica procrastinando. Eu sempre falo isso. Qual é o primeiro passo que você pode dar agora? Qual é a tarefa mais simples que você pode realizar para realizar esse seu sonho, esse seu projeto hoje? Vou dar um exemplo, tá? Nem vou falar de sonho, vou falar aqui de tarefa. Uhum. Eu particularmente vivo criando apresentações, né? Eu falo que eu sou engenheira de PowerPoint, tem que fazer uma apresentação toda semana. E aí, toda vez, assim, dependendo do tema, é um perrengue, porque você, nossa, tem que criar, você tem que contar a história, você tem que fazer um slide legal, né? Então, você acaba criando um banco de slides, assim, para ir utilizando, mas tem atualizações que têm que ser feitas todo mês. Uhum. E esse é o tipo de tarefa que eu tenho que prestar muita atenção para não procrastinar, porque é uma tarefa que eu gosto de fazer e eu exijo um padrão de qualidade muito alto, e a gente, quando tem esse apego com o perfeccionismo, nossa, é muito fácil procrastinar. Mas aí eu sempre penso assim: qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para fazer uma apresentação? Abrir o documento no PowerPoint, salvar na minha área de trabalho. Primeiro passo. Eu fiz, eu risquei da minha lista e bora pro próximo. Qual é o próximo passo? Porque o riscar da lista também tem uma coisa meio mágica, né? Agora que você risca, você fala, nossa, eu sou foda mesmo. Nem que seja só ter criado um arquivo no Exatamente, PowerPoint, sabe? exatamente. Você tirou aquilo da sua cabeça, né? Então, o exercício de decomposição, e aí voltando, quando a gente aprende matemática, lá na quinta série, sexta série, você aprende o exercício da decomposição, né? Que é pegar um número Uhum. e ir decompondo ele até os números primos menorzinhos, né? E é Uhum. exatamente isso, é pegar aquele negócio grande e ir transformando aquilo em pequenas etapazinhas lógicas e numa sequência, né, favorável, uma sequência lógica também que faça sentido, para você ir executando passo a passo devagarinho. Então, eu Uhum. acho que esse é um dos grandes segredos também para quando as pessoas me mandam a dúvida sobre procrastinação. Assim, a maioria das vezes são passos que elas precisam listar e elas não estão acostumadas a fazer isso. E quando fazem, falam, nossa, é mesmo, por que eu não pensei nisso, né? Um outro exemplo é quem está escrevendo o TCC, por exemplo, né? Nossa, às vezes a pessoa nem começou ainda, ela fica, ai meu Deus, eu tenho que terminar meu TCC. Não, você não tem que E terminar. nem deu o primeiro passo, né? Você tem que abrir o arquivo,
você tem que, de repente, listar as sessões que vão ter no seu arquivo do TCC. Aí você vai fazer um brainstorming sobre o que você vai falar. Aí você vai olhar correlações entre esses brainstorms e ver quais são os assuntos que estão correlacionados ali, organizar suas ideias, pensar no objetivo, pensar no propósito, pensar em como você quer esse resultado lá no final, fazer um exercício de visualização. Tudo isso é parte de planejar para te economizar tempo na hora de executar, né? Porque se você faz um Uhum. bom planejamento, a execução fica mais fluida, fica com propósito, né? Quando as coisas têm um propósito claro, é muito mais fácil você tirar do papel e botar para rodar, né? Tem uma frase, que eu não sei a frase direito, eu sou péssima para ditado, para frase, sou péssima. Mas que Ah, você tem que cortar uma árvore, você vai gastar grande parte do tempo afiando o machado, para poder cortar a árvore muito mais rapidamente, né? Então é exato, basicamente isso, é exatamente. planejar para poder ser tá tão organizado a ponto que só vai só executando, porque toda a rota já está traçada já, né? É isso. Tem um outro também que fala como é que você. Eu não sei de onde que é também, tá, Andresa? Tamo junto. Mas ele fala assim: como é que você come um elefante? Pedaço a pedaço, sabe? Divida esse elefante em vários pedaços e vá comendo um pedaço por mês. Por mês, por vez. Então, é meio estranho esse ditado, mas é isso. Você às vezes tem que ir fazendo as coisas de forma passo a passo para te economizar tempo de preocupação, né? Uhum. E até pra, de repente chegar ali em 50% da execução e conseguir mudar a rota caso seja necessário também. Porque quanto mais você executa, mais você vai se conectando com o que está dando certo, o que está dando errado, você testou, você experimentou, você mudou de ideia, você refaz o brainstorming, né? De repente tem outras coisas que precisam entrar ali. E uma vez que você fez o plano inicial, você sabe qual é o caminho para fazer um outro plano, para revisar aquele plano. E quanto mais planos você faz e executa, melhor você fica, né, Sim, sim. nesse processo. Vai tomando a prática, né? Então, você dá como dica para começar a listar, então, o que você quer fazer para executar um trabalho, uma atividade, ou qualquer tarefa que É, seja. Listar, eu você acho acha que seria que um bom início? a nossa relação com papel e caneta, ela é uma coisa muito subestimada, né? Eu acho, pelas pessoas. Você sabe disso, você ensina muito, as Sei. pessoas que você ensina, assim, se sentem outras quando aprendem a questão da facilitação gráfica, a questão de botar as coisas no papel. Então, eu acho que a nossa relação com o papel, ela precisa voltar a existir, porque tem pessoas que simplesmente não escrevem mais, só digitam, só usam Só digita, aplicativos. E o papel, ele destrava algumas coisas na nossa cabeça, né? O ato mecânico de escrever traz ali novos insights, novos pensamentos, estimula o lado criativo do seu cérebro. Sem contar que é uma delícia, né? O papel, a canetinha colorida e tal. É muito gostoso. Quem não gosta disso, né? Então, o primeiro passo que eu costumo recomendar é o exercício de descarrego, né? Então, assim, mesmo antes de pensar em projetos, pensa em esvaziar sua mente daquilo que hoje está tomando espaço, né? Porque a nossa mente não foi feita para guardar, ela foi feita para criar, ela foi feita para ser Uhum, corajosa, ela foi feita para ter ideias. E quanto mais a gente guarda na cabeça, menos poder de execução criativa a gente tem. exatamente. Então, descarregar no papel, pode ser numa folha sulfite, pode ser num bloquinho, escrevendo cada item numa folha de bloquinho. Tudo isso é um exercício que traz uma clareza mental depois, que você fala, nossa, que alívio. É a sensação do banho quente que eu falo, né? Então, quando você está Exatamente. tomando aquele banho quente gostoso, às vezes você tem uma ideia que você não sabe de onde veio. É porque você causou um relaxamento físico, né? E esses dias eu estava lendo um artigo, inclusive, que fala que não é só a sensação da água quente que nos relaxa e que faz a gente ser um pouco mais criativos ali, mas também o fato de você estar com um isolamento de ruídos externos, porque o barulho da água e do chuveiro geralmente é aquele ruído branco, né? Que é muito bom para as Exatamente. crianças dormirem. E o barulho do chuveiro age exatamente nisso. Às vezes, quando você toma banho à noite, você sai do banheiro, é meio que instantâneo, assim, aquele soninho, né?
porque você relaxou de verdade, tanto pelo barulho quanto pela água quente. E aí, o que eu falo do banho quente é que às vezes ele traz ideias para você que você não estava nem pensando em ter, soluções para problemas que estavam na sua cabeça, e de repente, ali na hora que você relaxou, a solução veio. E quando você faz esse exercício de descarregar as coisas no papel, colocar lá preocupações, boleto para pagar, pessoas que você precisa falar, ideias que você teve, coisas que estão atrasadas, e-mails para responder, tudo, tudo, tudo que está na sua cabeça hoje, você vai sentir esse alívio instantâneo. É uma coisa assim mágica, né? Eu falo que eu posso Uhum. pirlim-pim-pim também, assim como o Pomodoro. Então, Sim. eu acho que esse é o primeiro passo. E aí você pode fazer a mesma coisa para um projeto específico. Ah, tive uma ideia aqui, vou fazer um brainstorming, né? Você bota no papel um Uhum. brainstorming com relação àquele projeto específico e começa a tentar fazer associações, criar mapas mentais, entender os caminhos possíveis, né? Tudo isso são exercícios mesmo, muito bons, inclusive. Quando eu fui construir a jornada, né? Essa jornada agora que tem 21 dias, então ela é um pouquinho maior. E eu queria muito que tivesse conexão entre os assuntos, né? Eu comecei com hábito, com a questão do cérebro, como ele aprende, foco, e Uhum. tô vindo com essa transição meio que fluida entre os temas. Só que assim, não, gente, não é assim, saiu na minha cabeça e já foi direto para os posts, né? Eu fui colocando nos post-its, porque funciona assim, né? E vai ter uma interferência agora, tá? A gente tá fazendo propaganda na rua. Eu vou Tudo bem. colocando nos post-it e vou colocando na parede. Assim, do jeito que vai sair na ideia, vai colocando na parede. Aí depois eu vou organizando e filtrando por temas que se encaixam, da conexão, vou reorganizando. Então, todas as minhas ideias de qualquer trabalho, aula que eu vou dar, palestra que eu tenho que montar, ela nasce Olha a primeiro no minha. post-it. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Ah, assim que eu gosto, gente. Olha que Tá tudo orgulho. ali também. Aí a gente vai a gente vai criando e vai colocando ali, porque tem muitas ideias que depois podem ser aproveitadas e outras que não. Só que na hora não está claro pra gente. Então a gente coloca ali, deixa, né? Se distancia, vai tomar um banho, né? Tem que distanciar um pouco das É, ideias é. para dar aquele insight e voltar para reconstruir. Então é aquele processo criativo mesmo que eu já falei há um tempo atrás sobre o Eureka, né? É importante ter lá seu know-how, seu repertório, buscar novas coisas, colocar no papel para poder, né, tirar da cabeça e depois se distanciar um pouco. E também o Exato. legal de tirar, quando for tirar da cabeça e colocar no papel, gente, para quem não é nada organizado, coloca num lugar só e tem aquele compromisso de colocar num lugar só. Você não vai ter papel aqui, ali, lá, daí você não vai achar onde está o seu É, papel. Ah, deixa eu ver descarreguei, se mas dá na pra onde que ver está aqui. agora? Ali naquele cantinho tem uma caixinha preta, acho que dá pra ver, né? É a Dá minha para ver. caixinha de guardar os papéis. Então tem uns que estão colados nela, mas tem outros que estão lá dentro que eu coloquei, porque aí uma vez por semana, pelo menos, eu faço uma limpeza dela. Então eu olho tudo que eu coloquei ali. Inclusive tem um que eu tirei aqui hoje de manhã, que é o seguinte, eu vou até falar sobre isso. Eu anotei aqui nesse papel. Não vai dar pra ver porque eu não faço espelhado igual você, né? Mas tá escrito Mop. mop. A gente já falou sobre Uhum. isso. Mop mais sapateira. Sapateira, que é uma coisa que eu quero comprar pra colocar na porta da minha casa. Porque a gente chega da rua com sapato sujo, eu tô deixando o sapato meio largado, então eu quero colocar alguma coisa ali na entrada. E, e aí, eu anotei isso aqui, mas outra pessoa que olhar esse papel aqui, não faz ideia do Não que vai isso entender. significa. Mas Exatamente. para mim faz todo sentido, porque na hora que eu anotei, eu sei o que eu estava querendo dizer aqui, né? E aí o que que eu faço? Uma vez por semana eu dou uma passada de olho nesses papéis para eu levar para o meu sistema de organização. Por quê? Porque papel não é sistema de organização, papel solto não é sistema de organização. É uma Não. forma de você tirar da sua cabeça, deixar num lugar seguro, guardadinho, até que você tenha um tempo para refletir sobre aquilo. E aí, quando eu tenho esse tempo, então eu pego, olho esse papel e eu faço a primeira pergunta: o que é isso? Né? O que é isso? Bom, isso aqui é um desejo meu de comprar dois itens diferentes. Tá. Tem uma ação aqui para mim? Tem uma ação. Qual que é a ação? A resposta mais óbvia aqui é comprar o mop e a sapateira. Mas qual que é a próxima ação física realizável? Abrir o site do Magazine Luiza e escolher os que eu quero. É isso, é a Uhum. próxima ação. A próxima ação vai ser efetuar efetivamente essa compra, né? Aí é o comprar mesmo.
E Sim. depois eu vou ter ainda que aguardar a chegada. Então eu vou ter que pegar, por exemplo, o e-mail de confirmação de compra e deixar ele meio que monitorado para ver se não está estourando o Para prazo de rastrear, entrega, né? rastrear, porque senão depois eu peço, aí esqueço aquilo e quando eu vejo 2 meses depois, nossa, eu pedi um negócio e não chegou, cadê meu dinheiro? Cadê o cartão que eu usei para pagar? Onde é que esse produto tá? Aí vira aquele estresse até que você resgata todas essas informações, né? Então, eu costumo fazer assim. Então, qual é a próxima ação que eu tenho que fazer isso aqui? Abrir o site do Magazine Luiza e escolher. Depois, efetuar a compra, porque às vezes eu até escolho, mas eu quero perguntar ao meu marido, por exemplo, o que que ele acha. Então, às vezes, no meio desse caminho, eu tenho que mandar o link para ele ver também, ver se ele concorda, porque afinal de contas eu não moro sozinha, a casa é nossa, né? Sim. Então, e aí na hora que a gente toma a decisão, aí sim é o ato de comprar, né? Então vamos comprar, a gente já decidiu qual é. E, enfim, e aí, para tudo que eu anoto, eu tento tomar essa decisão. Tem algumas outras respostas possíveis, né? Por exemplo, pode ser que em algum dos meus papéis eu não me veja como a pessoa mais adequada para fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho um tapete aqui na minha garagem que tá para ser lavado. Já tem um mês que o tapete está ali, porque eu mandei para uma lavanderia e eles devolveram porque não conseguem lavar meu tapete. E aí eu tenho um papelzinho que eu processei há pouco tempo, que era lavanderia. Estava escrito lavanderia. O que eu tenho que fazer ali é pesquisar uma lavanderia que lave o meu tapete. Então, assim, não Uhum. sou eu que vou lavar, né? Eu até poderia ter escrito tapete, mas não sou eu que vou lavar o tapete. Eu quero delegar para alguém que saiba, né? Então, vou ter que pesquisar uma lavanderia e depois sim enviar. Então, eu estou dando Uhum. exemplos muito simples do dia a dia para a gente entender que esse é o tipo de coisa que às vezes as pessoas se reclamam, eu não tenho tempo de fazer isso, eu nunca lembro de fazer isso, essas coisas toda vez leva aquele susto. Tem pessoas que passam o dia inteiro levando sustos com coisas que se lembram que tem que fazer e nunca fazem. E botar um papelzinho assim é uma das formas mais simples de você manter as coisas sob controle, né? Tem que seja um controle fictício, porque a gente também não tem controle de tudo. Mas a Uhum. gente pode criar estratégias assim para manter as coisas mais dentro dos nossos padrões de tranquilidade, né? Então, um exemplo muito simples. A Laís colocou ali que ela também usa post-it para poder organizar as atividades dela. E ali a Luzia colocou que disciplina e organização é tudo, realmente, né? Eu acho que facilita muito a É, nossa vida, né? Evita que a gente tenha alguns estresses assim desnecessários, alguma coisa que não precisa estar preocupando, né? Aí toma a nossa é, atenção, tira nosso foco. Não dá para concentrar com alguma coisa ali tipo rinhando na cabeça, gente, não dá. Então tira da exato. cabeça, põe no papel e vai executar com foco o que você tem que fazer naquele momento. E tem uma outra analogia muito boa também, que é assim, quando você vai organizar alguma coisa na sua casa, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar o que não presta mais no lixo. Não adianta você querer organizar lixo, organizar a Tem que tralha, né? A gente não destralhar, né? você tem que destralhar primeiro. É. Então, se você está passando por um momento aí conturbado do seu trabalho, da sua vida, e vai querer organizar isso, se você não botar as coisas no papel, fazer esse descarrego, tirar dali o que não é importante, não adianta, você não vai conseguir sair do lugar, né? Você tem que limpar da sua frente aquilo que não tem ação específica para você, aquilo que você pode incubar para fazer depois, fazer algum dia, fazer quando você tiver um tempo disponível, e realmente filtrar e conseguir ter uma lista muito clara, na qual você pode decidir o que que é prioridade, o que que não é prioridade, onde é que você tem que focar, onde é que você pode delegar para alguém fazer, mesmo que você não seja chefe ou líder, nada, talvez tenha alguma pessoa que possa te ajudar com aquilo, ou tem alguma Uhum. pessoa que você pode pagar para fazer aquilo para você, porque acho que uma conta muito importante que a gente tem que fazer também é do valor da nossa hora, né? Então, assim, Sim. quanto é que eu ganho por hora hoje? E quanto é que eu poderia pagar para alguém fazer isso para mim? Quantas horas eu gastaria para fazer isso e quanto eu poderia pagar para alguém fazer para mim? Acho que essa é uma conta muito inteligente. Muitas vezes as pessoas ficam meio que de pão duragem, assim, de repente não delegar, não pagar um serviço, mas acabam gastando muito da própria hora, que tem o nosso tempo tem Exatamente. um valor gigantesco, né? A gente tem E que gasta valorizar muito tempo isso. para fazer e às vezes não fica bom, porque você não é expert naquilo ainda, né? Tem esse fator Exato. ainda, né? Ou então nem faz
porque não conseguiu chegar no nível de qualidade que gostaria, né? E aí fica ali procrastinando, fica com aquela sensação ruim, né? Então, E ó, principalmente. gente, uma coisa que a Lívia, ela começou falando que ela buscava muito a perfeição, né? O post de amanhã é justamente sobre isso, tá? Porque a perfeição, ela não é algo que exista. E é uma coisa tão subjetiva, porque o que é perfeito para mim pode não ser para ela, né? E vai É, só criando barreira e empecilho para a gente poder começar algo de verdade, né? Você quer atingir um nível de perfeição que se você não começar a fazer, você não vai atingir jamais, né? Porque você não começou, não está praticando, você não vai aprender. E também porque não vai, né? Não vai existir mesmo esse padrão, né? é. Nossa, A o Amanda Thiago. colocou aqui, ó. Muda de país, com certeza vai destralhar e aprender a viver com o mínimo necessário. A Amanda largou tudo aqui no Brasil, aqui em Itajubá, para morar em Portugal. Ela teve que levar só o necessário. Sei Só uma bem coisa dessa necessária que história. é muito importante que ela deixou para trás, que foi Estela. Mas já que Estela vai junto. A Quem é Estela é a pet Estela? dela. Ah, oh meu Deus! Vai ter que ir daqui a pouco. Então, Vai. a gente estava conversando sobre isso, eu e a Amanda, na semana passada. Eu passei por um momento semelhante da minha vida também, que foi, não fui eu que me mudei, mas foi quando meu marido veio aqui para Itajubá. Quando ele veio, a gente tinha um apartamento alugado em Campinas. Aí a gente alugou um outro apartamento aqui e a gente teve que mobiliar todo esse apartamento, construir tudo, mas a gente tinha uma grana muito limitada, assim, a gente tinha um orçamento Uhum. bem restrito para aquilo. Tanto que a gente foi nas Casas Bahia e fizemos aí prestações em 12 vezes. E eu me lembro que naquela época eu tinha coisas de cozinha lá em Campinas e eu simplesmente dividi minhas coisas de cozinha ao meio e foi mais do que suficiente para a gente aparelhar o nosso apartamento aqui. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça por muito tempo. Até hoje isso me marca, do tipo, eu preciso de muito menos do que eu tenho, ou do que eu tinha naquela época. Tanto que até hoje, assim, eu não tenho um jogo de jantar gigantesco. E quando a gente se casou, eu não fiz lista de casamento, porque o nosso casamento ia ser aqui em Itajubá e ninguém é daqui, então todo mundo já tinha que viajar. Então a gente aceitou como Uhum. presente a participação das pessoas, a disponibilidade delas em virem para cá, pagar hotel, né? Então a gente não quis fazer lista de presente. Eu até ganhei um aparelho de jantar do meu chefe na época, mas é um aparelho enxuto, assim, daqueles de quatro unidades de cada coisa, sabe? Uhum. E assim, é mais do que o suficiente para mim e pro meu marido aqui. Quando a gente recebe visita, às vezes a gente dá um jeito, pega emprestado, sabe? Mas pro dia a dia, viver com o essencial é muito, muito melhor, né? E a mesma coisa para as informações que chegam no seu dia. Como é que você destralha informações, sabe? Sempre tem um lugar, por exemplo, onde você acumula boleto que chega no correio, mala direta que chega no correio. Sempre tem um lugar da nossa casa onde a gente vai acumulando isso, né? Um exercício Uhum. muito bom para você gerenciar essas coisas é pegar uma sacolinha e sair aí, quando dá cômodo da sua casa, pegando tudo que você tem que jogar no lixo. Você vai ver se você não enche essa sacolinha rapidinho. Enche, A gente enche. acumula muita coisa desnecessariamente, sabe? Então, e tem algumas pessoas que têm apego, né? Então tem que trabalhar um pouco dessa parte do apego também, né? Tem E medo de jogar eu tenho o fora. caderno do ensino fundamental, que eu sei que eu não vou mexer nele nunca mais, mas eu não jogo fora. Andresa, pelo amor Sério, de Deus. sério. Olha Eu só. tenho caderno de curso técnico de administração que eu fiz em 2007. Eu tenho Caramba. Não, mas caderno do assim, curso técnico em segurança do trabalho que eu fiz em 2009. Tá eu acho tudo que assim, aqui. se você tá lidando bem com isso, se tá organizado, se tá guardadinho, se você Tá tem espaço organizado, é. para isso, se não tá te dando super trabalho para cuidar, eu acho que tudo bem. O problema é quando a pessoa começa a acumular e aí perde o É. controle, né? É que nem aqueles E, programas dos Estados Unidos, né, de acumuladores. Gente, não pode chegar naquele nossa, ponto pois jamais. é. Pois é, a minha sogra, ela tem um apego muito grande com as coisas dela, mas ela é uma pessoa extremamente cuidadosa, assim, as coisas dela duram muitos anos mesmo, sabe? E esses dias eu descobri que ela tem brinquedos de quando meu marido era criança ainda. E agora ela tá guardando pros netos. Sorte que Eu, ninguém guardou nada pra gente. neto pra mim, porque aqui não vai rolar neto. Pois é, pois é. Aí vamos chamar a terapeuta para te ajudar. Concordo, Andressa. Ou É, Amanda. a Carla também falou que tinha muito caderno também, mas eu tava destralhando. Mas assim, eu só guardei.
É porque um curso técnico, na minha maneira de aprender, é um caderno só, gente. Então, é um caderno de 10 matérias só. Então, é um Uhum, caderno que eu tenho desse curso técnico. O outro curso técnico que eu fiz foram 2 cadernos. Então, dá 3 cadernos só. Então, é aquele tudo caderno de 10 bem. matérias. Não é aqueles 50 cadernos, não. Sim, Aí sim. tem lá uma Eu apostila tenho, ou outra, né? eu tenho um caderno de 10 matérias aqui do meu último ano de faculdade. Que eu também guardei, que tinha uma disciplina que é a disciplina de controle, automação e instrumentação que eu atuo hoje. Então eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, sabe? E era uma disciplina que eu amava, então é um caderno lindo, assim, eu sempre Então, vivo mas também é um folheando ele. material de consulta pra gente, às vezes, né? Sim, Tem sim, coisas com que eu não certeza. desfaço, porque, por exemplo, eu, quando eu comecei a dar aula, eu ia jogar minhas coisas tudo fora. Tava tudo na caixa para poder ser descartado. Só que o lixeiro aqui não recolhia, eu tinha, só como é que eu vou destralhar isso aí, né? Aí eu comecei a dar aula em curso técnico em segurança do trabalho. Aí eu fui lá, busquei o caderno de volta. Ainda bem, então, que ele não foi embora, né? Ufa, porque eu precisei para poder realmente sim, lembrar de como que funcionava, para poder estruturar as minhas disciplinas e verificar o que funcionava, o que não funcionava, como eu podia mudar o método de aula, porque a gente, É, como aluno, a gente enxerga os efeitos dos professores, né? sim, Então sim. eu consegui moldar as minhas práticas também com as coisas que eu já tinha tralhada ali nas minhas coisas, né? Não é tralha, É. gente, vamos falar com carinho, meus cadernos, né? Não, e assim, e como parte do seu sistema de organização, também tem um negócio que chama arquivos de referência. Você pode ter Sim, isso organizado de forma que seja fácil de você consultar, e você pode ter isso tanto físico quanto digital. Por exemplo, eu fiz uma vez um curso de pós-graduação, e as apostilas eram todas físicas, assim, de papel mesmo. E acho que um ano atrás, mais ou menos, eu joguei tudo no lixo. Tudo no lixo. Falei, não vou usar esse aqui nunca mais. Mas hoje eu me arrependo. Esses dias mesmo eu estava querendo achar um material de estatística que eu lembrava que era muito bom. E eu fiquei assim, nossa, por que que eu joguei aquela apostila no lixo, né? Então, assim, tem uma forma mais inteligente também de armazenar essas coisas, que é digitalizando. Você pode sim. tirar fotos das coisas, criar um álbum aí no seu computador e arquivar, colocar na nuvem, né? Um arquivo de referência mais inteligente, né? Do que um arquivo que fica acumulando poeira na sua casa também. E aí Então, dá trabalho, gente. Nossa, eu sou a pessoa que é, coleciona badulaqueira aqui, ó. Gente, uhum. assim, bonitinho, belezinha. Pra limpar. Ah, Nossa, difícil Maria. demais. Vai um dia inteiro, vai um dia inteiro. Pra poder organizar e limpar certinho. Pois é. Ô, Aqui Olivia, também, o meu marido é professor. Desculpa. pode Meu falar. marido também é professor, né? Então eu vivo no pé dele porque ele tem muito papel, muito papel. Então eu estou sempre correndo atrás de organizar essa tralha de papelada dele porque acumula bastante mesmo. Mas acho que é mal de professor, viu? Eu acho que eu não conheço nenhum professor que não tenha papel. Acho que não tem como. Aí senão vai mudar, vai demorar para mudar ainda. Porque a gente tem que tentar pensar também que arquivo, igual você falou, né? Mudar o mindset para tentar digitalizar, né? Por que não virar aquilo lá um arquivo digital e destralhar Uhum, realmente, né? Mas uhum, assim, é aquele, né? A gente tem que mudar a mentalidade, é um trabalho que é um pouco trabalhoso pra gente, a gente é. é um pouco apegado, né? Mas vai dar certo. Vai, vai. Beleza, então eu comecei lá a organizar as minhas coisas, tudo mais. Eu tenho que mudar em algum momento o meu processo, repensar ele, ou se ele estiver funcionando ok? Não, acho que regra para o processo de organização não existe. Assim, o que existe são orientações para que você encaixe da melhor maneira na forma como você vive hoje, na forma como funciona para você. Então, nada que está escrito em pedra vale para esse processo natural de planejamento e organização. Tem que ser uma coisa muito flexível, assim, não precisa mudar. Se está Uhum, funcionando para você, mantenha assim. beleza. Mais alguma coisa a contribuir, rainha do pop? Pra gente finalizar, porque você deve ter outros compromissos também, porque eu sei que a sua agenda é Ah, apertadíssima, você é muito pior que requisitada. esse sábado eu me apertei com compromisso mesmo. Mas eu tenho mais um atendimento às 3, depois eu tô livre. A minha casa me espera porque eu tenho que fazer faxina hoje. Aí eu fiz cedo, Mas porque o meu biorritmo é assim, braçal é cedo, aí à tarde é mais intelectual. Então eu já fiz a faxina cedo. sim. Então, eu gosto muito de dar a dica do Pomodoro também. Acho que é sempre bom reforçar aqui, porque é uma coisa que todo mundo me reclama.
eu não consigo focar, não consigo fazer uma coisa por vez, eu tô sempre me distraindo. Então, a dica do Pomodoro é uma coisa que eu acho muito legal para você executar. Então, assim, organizou tudo, listou as coisas que você tem que fazer, fez um planejamento semanal bacana, aí você vai para o segundo passo, que é a execução, né? E para a execução, a gente hoje tem um desafio gigantesco, que é essa quantidade de notificações que a gente recebe o dia todo. E o Pomodoro é uma ferramenta muito boa para você se desligar desse ambiente externo e focar naquilo que você precisa fazer. Então, nada mais é do que você ligar um timer por 25 minutos, fazer um ciclo de 25 minutos de trabalho focado naquilo. E durante esses 25 minutos, você se distancia de todas as notificações. Se necessário, avisa as pessoas que você não vai estar disponível para responder elas, mas daqui a pouco você volta. Isso é bom fazer Uhum, esse pacto das expectativas também, principalmente agora que as pessoas sim. estão em home office, às vezes o Skype fica piscando ali de gente te chamando, ou no WhatsApp. Avisa as pessoas mais importantes, o seu chefe, as pessoas da sua equipe, que você não vai poder responder nesse momento, mas que daqui a pouco você volta. O mundo não vai acabar por isso. E aí você faz esses 25 minutos e faz pausa de 5 minutos. Esses 5 minutos é para você buscar uma água, um café, fazer um xixi, olhar o seu celular se não tem nada pegando fogo ali, virar ele para baixo de novo e voltar a se concentrar no seu próximo ciclo de 25 minutos. Então, e aí você pode repetir isso até 4 vezes, que seriam 2 horas, né? E mais do que isso, você já vai perder muito o seu rendimento. Então, assim, não é uma coisa para você fazer todo dia, mas é uma coisa para você fazer sempre que necessário, sempre que você tiver com um tempo restrito para trabalhar em algo que é importante, você tem que fazer, né? Ou até para praticar também o seu foco. Você pode tentar rodar 2 ciclos de Pomodoro todo dia para executar, por exemplo, uma limpeza uma limpeza e uma resposta rápida na sua caixa de e-mails, ou a organização da casa é uma coisa muito legal, porque eu não sei se Uhum, você passa por isso. Às vezes eu tô organizando, aí eu paro para ver o celular, a hora que eu vejo já passou meia sim. hora, eu não fiz mais nada. Então, assim, o Pomodoro também pode ser usado para casa. E o ideal é que depois que você faz essas 2 horas, né, esses 3 ou 4 ciclos, você faça um ciclo maior de descanso, de 20 a 30 minutos, para ir fazer uma pausa, uma refeição, né? Ou alongar o corpo, dar uma volta no quarteirão para se distrair um pouco também. E aí sim, Uhum. entrar nas redes sociais, gastar aquele tempo ali de uma forma bem inútil também, que é importante, tá? Ninguém é de ferro. Tem que ter Então, ociosidade também, o ócio criativo, né? tem que ter, tem que ter. E depois você até pode voltar e fazer mais ciclos do Pomodoro, mas eu não aguento. Eu faço no máximo 3, 4 e já tá bom. E o resto do dia eu tenho que lidar com meus compromissos, porque também no meu dia a dia tem tanta coisa na minha agenda de reunião, assim, que às vezes nem dá para eu fazer Não dá o dois. Dois ciclo. às vezes é muito. É. Mas é Mas isso. assim, Essas são as. então a dica do Pomodoro, então, é que eu posso aplicar ele em alguns blocos do meu dia, nos ciclos Sim. dele lá. Mas não pode ser um looping também infinito, senão fica muito cansativo, né? Não, ele perde até o sentido. Aí você nem vai querer fazer ele Sim. mais. Ele tem que vir para É que te vai dar ficar aquele. desgastante. Para dar aquele alívio ali momentâneo de executar o que você precisa fazer, riscar da sua lista do dia e bola para frente. E uma coisa importante que você falou do foco, deixa eu pegar um livro aqui. Do Tem esse Goleman? livro aqui, ó, do foco, e ele fala uma Aham. coisa muito interessante sobre os fatores que causam as distrações, né? Que pode prejudicar aí a sua produtividade com questão do foco, que é a questão sensorial e emocional, né? Então, se você tiver com alguma coisa te incomodando no seu corpo, aquilo Uhum. vai ficar te incomodando, você não vai conseguir focar. E também a sua. Ah lá, a Jo chegou. E também as É. suas emoções. Se você tiver com algum problema muito sério em casa, se estiver ansioso, preocupado, você não vai conseguir focar. Então, você tem que trabalhar as questões sensoriais, que é trabalhar bem seu ambiente para ficar confortável, sua cadeira ser adequada para você trabalhar, focar no trabalho de escritório, né? Ter lá Uhum. os fatores sensoriais confortáveis, né? E também tentar trabalhar a parte emocional, porque senão não vai ter foco, gente, porque são fatores que incomodam, a emoção atrapalha, assim, nossa organização, né? Acaba a gente pensando muito, né? Direcionando nossa energia, nossa atenção para outra coisa que não é o que precisa ser feito. Exato. Você sabe que eu comecei a ler esse livro aí em 2015.
E naquela época, Andressa, eu não consegui terminar de ler esse livro. Eu não sei por Ah, mas quê. eu não terminei também não. Olha o que que falta, ó. Então, eu ainda tenho ele para ler. Tá lá em São Paulo, inclusive, e ultimamente tem me dado uma vontade louca de terminar de ler ele, porque eu acho que esse assunto hoje eu vou me conectar muito mais. Mas é assim, né? Tem uns livros que a gente começa e não É, engata, né? Esses dias eu falei do Poder do não. Hábito, que é um livro maravilhoso também, que uma pessoa falou para mim: "Ah, eu comecei a ler esse livro e não consegui". E eu amei o Poder do Hábito. Eu achei assim muito bom. Eu li ele rapidinho e adorava a parte que tinha os experimentos com os ratinhos. Nossa, para mim eram as partes mais legais, assim. Tem E, livro que eu enfim, compro que ele é uma ferramenta de trabalho para mim. Então, às vezes, ele não é gostoso de ler. Mas eu é, tenho que ler porque eu preciso ler. Então, eu vou lendo as partes que são importantes, que eu vou folheando, vou verificando lá no sumário o que pode agregar e vou lendo as partes importantes. Esse aqui foi um desses. Eu não consegui pegar para ler de verdade. Eu só aí. comecei a ler ele por conta do trabalho. Não sou a única, graças a Deus. Não, não, pode ficar tranquila. Tira essa culpa de você. A Jo quer o livro para tirar print, vai lá. Jô, eu mando para você depois, pode ficar tranquila. Manda Vou no mandar a Telegram. fotinha lá no grupo depois, isso. Boa. Gente, Jo, então eu vai vou ficar agradecer a salva Lívia. sim. A Jo disse que precisa de uma Vai. transfusão de foco. Ela tava Essa Jo chorando é pra mim agora há engraçada. pouco, mas é que a Jô matriculou em 50 cursos também agora, né, Jô? Aí tem que ter Hum, lá a prioridade, né? Senão fazer a listinha do que é realmente importante lá, senão não dá é, conta mesmo, tá? A gente é tá agora verdade. nessa época de quarentena, a gente tá achando que quer abraçar o mundo, só que se a gente não tiver um controle ali, filha, não vai. Não É vai. verdade. É Só vai verdade. tumultuar, né? Eu sou prova viva, gente. Eu me matriculei em 50, sei lá, centenas de cursos agora. Eu consegui fazer dois, eu acho, até agora. Tem um que eu quero fazer faz parte da minha área. Os outros eu perdi. Pois é. Porque não estava dando conta, não tem como, É. né? É, eu te mostrei também aquele da inteligência emocional que eu não consegui fazer também. Eu me matriculei porque estava de graça. Diz que tiveram mais de 500 mil pessoas que se matricularam naquele É. curso. Uai, naquela aula que você me mandou ao vivo, tinha 13 mil online ao vivo. No começo tinha 30 mil Nossa! pessoas no YouTube acompanhando eles. Mas enfim, é É todo muita mundo tentando gente. aproveitar o tempo da melhor maneira possível, né? Mas eu acho que é muito É. importante também a gente tirar esse peso das nossas costas de que a gente não precisa fazer tudo que existe no mundo e ser uma pessoa extremamente produtiva só porque você está em casa o dia inteiro. Eu acho que a gente está passando por uma fase que sobreviver é uma vantagem, né? Sim. Sobreviver ao que está acontecendo no mundo já é uma grande vitória, assim. E comemorar cada dia sobrevivido de forma sã é também uma coisa bem importante. Então, não se cobrem tanto, mas foquem naquilo que é importante para você hoje. Essa Uhum. definição de prioridades é o mais relevante, sem sombra de dúvidas. Exatamente. Então, gente, para concluir, então, a Lívia, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. Você realmente é rainha do pop. Gente, quem não Amei, agora segue eu a vou usar esse Lívia, título. Agora eu vou usar esse pode título. usar, gente. Ó, quem não segue a Lívia, vai lá seguir ela. Ela sempre tem dicas assim que é super aplicável. Ela tem coisa que ela valida no dia a dia dela sobre planejamento, organização e produtividade, tá? Então ela é a referência que todo mundo que está no grupo de mentoria tem, que é a Lívia. Ela é a pessoa que salva vidas na organização aí, tá, gente? Lívia, muito obrigada. Obrigada a você, Agradeço Andresa. de verdade sua participação, sua contribuição. Espero que todo mundo tenha gostado como eu gostei, que foi sim dicas valiosas. E eu vou fazer, depois eu vou assistir a live de novo para poder fazer um resumo para vocês lá, certo? Perfeito. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada de estar aqui nessa jornada Ah, maravilhosa. eu que fico feliz. Aí a Carla falou que você salva a vida de verdade. Pois é. Hoje a gente conversou sobre isso de manhã. É, Tá bom, gente. Amei, viu? muito Obrigada pela obrigada, participação de viu? vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, manda lá para mim no Instagram também que a gente vai conversando. Certinho, gente? Muito obrigada. Todo Beijão. dia tem post e terça-feira tem live de novo, tá bom? Muito obrigada. Lívia, bom fim de semana. Bom compromisso para você agora às 15 horas. Que você consiga Obrigada. descansar também. Amém. Tchau, Andresa. Tchau. Beijo. Até Beijo. mais. Até.